Aqui em casa tem uma mucura aqui, a minha irmã, ela passou aqui agora mesmo. Ela namora um japonês. Pensa. Falei, ai, 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 ai. Dá trabalho esse japa. Então, 14. O pessoal tá chegando aí. 16, 15. Vou entrar só mais um minutinho. Aí a gente já começa, tá, pessoal? Aí a gente dá tempo da pessoal aí que tá entrando não perder o conteúdo que a gente vai falar. Tá joia? Ui, calor, gente do céu. Desde eu colocava a banheira, uma piscina lá no meu quarto, dormir dentro d'água. A cabeça só pro lado de fora. Bora lá. Aqui está falando sobre a atropina, pessoal. Olha só. Atua por bloqueio, né, da estimulação colinérgica dos receptores do coração, produz um aumento da frequência sinusal, né, do modo sinusal, né, tem pouco efeito na resistência vascular sistêmica e na contratibilidade miocárdica. Então, assim, é aí que está um dos probleminhas da atropina, pessoal. Olha só, tem pouco efeito na resistência vascular sistêmica e na contratibilidade miocárdica. Vocês viram que as outras drogas que a gente viu, epinefrina, né? Norepinefrina, elas têm ela aumenta esse efeito, né, na resistência vascular sistêmica e, consequentemente, também na contratibilidade miocárdica, beleza? Então, ela tem essa deficiência em relação às outras drogas, tá? Indicações. Ela é indicada para bradicardia, né? Paciente que está bradicárdico, assistolia, né? A paciente que está ali com o coração com a sístole não está legal, então às vezes está uma distância muito grande, pessoal, entre a sístole e a diástole, né? Vamos supor, o paciente às vezes está 12/4, então está uma distância muito grande, beleza? Pressão, estou falando de pressão, tá? Atividade elétrica sem pulso. Então, a atropina, pessoal, às vezes o paciente tem atividade elétrica, mas está sem pulso. Então, essa droga quer dizer o quê? Atividade elétrica sem pulso. Pode estar, por exemplo, numa fibrilação ventricular. Né? Fibrilação ventricular tem atividade elétrica, o coração não está fazendo o quê? Ele não está batendo, né? O tum e o tá. Né? Isso é atividade elétrica com pulso, tum e tá do coração, né? As bolhas cardíacas. Então, o que acontece? Agora, ali está falando atividade elétrica sem pulso. Na fibrilação ventricular, pessoal, o coração está somente, ó, tremendo, né? Vocês devem ter visto isso ou em urgência e emergência, ou em primeiros socorros, né? Então, fibrilação ventricular, paciente grave, né? Alguma coisa do gênero, não sei o nome das matérias de vocês, né? Então, assim, vocês devem ter visto que fibrilação ventricular, o coração tem pulso elétrico, só não tem pulso, porque ele não consegue fazer o bombeamento, né? Então, a atropina é indicada nestas circunstâncias. Via de administração, pessoal, intravenosa, intraóssea, né? Endotraqueal, subcutânea, intramuscular e por nebulização. Tá? Então, assim, pode ser por aerossóis, né? Então, não tem problema, beleza? O bicarbonato de sódio, gente, bicarbonato de sódio, tem gente, não, olha só, tem gente que acha que o bicarbonato de sódio, ele é uma medicação para ser utilizada à torto e direito. Não é. Olha aqui as problemáticas do bicarbonato de sódio. A utilização na parada cardiorrespiratória mantém-se controversa devido à ausência de evidência em que comprove, né, o benefício da sua utilização. Então, é o que eu falo, pessoal. Carbonato de sódio, desde que eu me entendo por gente, ele é utilizado numa parada cardiorrespiratória. Desde que eu me entendo por gente. Só que a utilização dele há muita controvérsia, né? Há muita controvérsia em relação ao bicarbonato de sódio por conta
não ter estudos científicos comprobatórios de sua real eficácia na reversão ou na cardioversão de uma parada cardiorrespiratória. Né? Então, é uma coisa bem complexa. Tá? Aumenta o pH sanguíneo, né, por ligação com o hidrogênio para formar água, né, e o gás carbônico, né, o CO2. A ventilação tem que ser adequada para remover o gás carbônico ou a acidose respiratória agrava-se. Então, aquilo que eu falei, pessoal, o paciente tem que estar saturando bem, com a oxigenação adequada para eliminar o gás carbônico da corrente sanguínea. Porque se o paciente estiver insaturando, vai ter mais complicações. Complicações periféricas, complicações neuronais, complicações sistêmicas severas, né? Então, por isso que eles estão falando, olha, aumenta o pH sanguíneo por ligação com o hidrogênio para formar a água e o gás carbônico. Só que a ventilação tem que ser adequada para remover o gás carbônico que foi formado, né? Ou a acidose respiratória vai se agravar, comprometer mais ainda o paciente, que ele pode vir a evoluir a óbito. Né? Efeitos adversos, olha só, os cardíacos e os vasculares, tá? Do bicarbonato de sódio. Diminuição da contratibilidade cardíaca, né? O coração diminui a sua contratibilidade, né? Baixa o limiar para a fibrilação ventricular. Acabei de falar para vocês sobre a fibrilação ventricular. Então, pessoal, a fibrilação ventricular, o coração está só tremendo, né? O coração não está bombeando sangue, o coração não está fazendo o seu papel de função que ele teria, que ele não está exercendo. Consequentemente, tem impulso elétrico, só que não tem pulso, pessoal. Tem impulso elétrico, mas não tem pulso, beleza? Diminui as respostas às catecolaminas, desculpa, tá? Catecolaminas. Então, assim, a gente viu lá em cima as catecolaminas. Então, a epinefrina, por exemplo, né? Então ela diminui a resposta. As vasculares, pessoal, diminui a resistência vascular sistêmica, diminui a resposta vascular sistêmica às catecolaminas. Então, assim, ele diminui a resposta, por exemplo, da epinefrina. Olha o problema, né? Aumenta a resistência vascular pulmonar. Aí ele já é benéfico, né? Ele aumenta a resistência vascular pulmonar. Porque o mecanismo de ação de uma troca gasosa, pessoal, vocês já estudaram sobre isso em anatomia e em fisiologia, né? O coração bombeia o sangue, e esse sangue ele sai pelas aortas, né? A aorta ascendente, a aorta descendente, e aí esse sangue volta para o coração através das veias portas, né? Porta ascendente, porta descendente. Chega no coração, o coração bombeia esse sangue para os pulmões. Lá no pulmão, nos pulmões, né? Há a hematose, que é a troca gasosa, volta para o coração e o coração redistribui isso para o corpo de novo, né? Através da sístole, diástole, né? Sístole atrial, diástole atrial, sístole atrial, diástole atrial e aí por diante, sístole atrial, sístole atrial. Então, assim, a gente tem essa particularidade, que vocês viram no vídeo, dos sangues não se misturarem. E o que acontece, pessoal? Está dizendo ali, ó, aumenta a resistência vascular pulmonar. Com esse aumento a resistência vascular pulmonar, o paciente ele tem um aporte de hematose muito melhor. Ele tem um aporte, né, dessa troca gasosa muito melhor. Só que, em contrapartida, aqui o efeito adverso da diminuição da contratibilidade cardíaca, infelizmente, por isso que a gente tem que ficar de olho no oxímetro de pulso, ficar de olho no monitor cardíaco, né? Tem que olhar se o paciente está saturando 99, 98, 97% de oxigenação. Agora, se começar a cair, isso eu estou falando com máscara, tá, pessoal? Agora, quando a gente tira a máscara, ar ambiente, tem que manter essa oxigenação. Não pode deixar essa oxigenação cair para 30, 40, 50, 60. Não pode, né? Então, aí
já pode causar danos no paciente, já inclusive danos neurológicos. Tá? Indicações. Acidose pré-existente, acidose metabólica, né? Então, ele diminui essa questão da acidose metabólica, ele trabalha em cima disso, tá? Reanimação prolongada, maior do que 10 minutos, né? Então, assim, vocês lembram que eu mostrei para vocês o sinal de 10 de maior de menor, como que eles funcionam, né? Tomara que vocês nunca mais esqueçam. Quem já sabia, beleza? Crise de hipertensão pulmonar, né? Então, pode acontecer uma crise de hipertensão pulmonar e tem que utilizar o bicarbonato de sódio justamente para fazer a diminuição dessa hipertensão pulmonar. As vias de administração pode ser intraóssea ou intravenosa, porque nós estamos falando de situação de, às vezes, urgência e emergência. Não estou falando de UPA e nada disso, não. Estou falando de uma situação de urgência e emergência, às vezes, dentro de um bloco cirúrgico, na mesa cirúrgica, o paciente está sendo cirurgiado. Tá joia? O cálcio, pessoal, olha só. As recomendações atuais para a utilização de cálcio na reanimação restringem-se a algumas situações específicas. Tá? O cálcio intracelular desempenha um papel importante na morte celular, mas nenhum estudo demonstrou que a hipercalemia, né, calcemia, desculpa, transitória, agrava o prognóstico da paragem cardíaca, né, ou parada cardíaca. Então, pessoal, o que acontece? Vocês estão vendo que, olha só, as recomendações atuais para a utilização do cálcio na reanimação restringem algumas situações específicas. O cálcio ele é importantíssimo, é muito importante no que diz respeito ao papel da lise, da morte celular. Ele é importantíssimo. Só que, infelizmente, por essa restrição dele, acaba ficando comprometido o seu trabalho, o seu papel. O maior depósito de cálcio que nós temos está nos nossos ossos, né? Naturalmente falando, nós estou falando da administração extracorpórea, né? Exógena. Então, eu estou falando de depósito natural de cálcio do nosso corpo, são os nossos ossos. Tanto é que algumas doenças são pela falta de cálcio, principalmente para as mulheres, né? Pode causar osteoporose, né? Artrite, artrose, e aí por diante, né? Acho que a osteoporose é uma das mais dolorosas, né? Uma das mais complexas é a osteoporose, né? Então, pessoal, nessas circunstâncias que a gente está falando aqui do cálcio, ele tem está dizendo ali embaixo, olha no finalzinho, ó, nenhum estudo demonstrou que a hipercalcemia transitória agrava o prognóstico da paragem cardíaca, da parada cardíaca. Então, alguns médicos falam que o cálcio ela agrava a parada cardiorrespiratória. Outros já não confirmam isso porque não teve estudo comprobatório relativo ao cálcio ainda. Então, ele ainda está em estudo, mas também é muito utilizado numa parada cardiorrespiratória dentro de um ambiente cirúrgico ou até numa situação de urgência e emergência, seja intra-hospitalar, seja extra-hospitalar, beleza? Aqui, ó, as vias de administração exclusivamente intravenosa ou intraóssea, né? Nós não estamos falando, pessoal, desse cálcio que você às vezes está bicarbonato de cálcio, né? Que você usa ali para uma azia, uma pirose, né? Estamos falando de administração de cálcio mesmo, tá joia? O cloreto de cálcio pode ser no catéter central, né? O intracate, por exemplo. O glucanato de cálcio pode ser por via periférica, então pode ser pelos membros inferiores, membros superiores em situação de urgência e emergência. Lembrando que, pessoal, olha só, eu gosto sempre de explicar uma coisa para vocês. Quando eles falam em acesso periférico, temos que tomar cuidado. Acesso periférico em urgência e emergência, ele pode ser feito tanto em membros inferiores quanto em membros superiores. Tá? Acesso periférico, quando eu falo acesso periférico, eu estou falando endovenosa ou intravenosa, tá, pessoal? Ele pode ser feito tanto em membros inferiores quanto em membros superiores. Mas, aqueles pacientes que estão, por exemplo, digamos lá no HGP,
ele está lá há 1 mês, 2 meses, 3 meses, né, na mesma posição, deitadinho naquela cama ali, não podemos fazer soroterapia no membro inferior, não, tá, pessoal? Soroterapia, jamais. Você pegar lá um scalpzinho e administrar uma dipirona pela via periférica, endovenosa, no membro inferior, não vai fazer problema nenhum. Mas uma soroterapia, não. Por quê? Deixa eu mostrar o quadrinho aqui para vocês. Olha só. Vou explicar agora. Olha só. Vou tentar desenhar, não sei se eu vou conseguir, né? Digamos que isso aqui é uma veia, tá? Isso aqui é um gelco, né? E ele está dentro da veia, né? Isso aqui é um gelco e ele está dentro da veia. Aqui está o canhão dele, né? Aqui está o canhão, beleza? Então, isso aqui é um gelco, tá, joia? Pessoal, problema disso aqui, olha só. Pelo fato do paciente estar há muitos dias, muitas semanas, muitos meses ali deitado, né, na mesma posição do coração, o sangue está sendo distribuído igualmente. Então, se você faz um acesso, lembrando que, pessoal, gelco pode ficar até 72 horas na veia, não é isso? Então, é um tempo muito grande. O scalp pode ficar somente 24 horas, né? Então, a gente não deixa esse gelco lá na veia do paciente, não podemos fazer em paciente que está lá há muito tempo, porque vai começar a acontecer aqui, ó, o fator plaquetário, né? Vai criar aqui um trombo, ou nessa região aqui, né? Ou de um lado ou do outro. Então, esse trombo vai ficar aqui quietinho, não vai sair daqui não. Aí, quando você fizer a remoção desse gelco, aí esse trombo vai o quê? Passear, vai caminhar, vai nadar, né? Grosseiramente falando, ele vai ser carreado até o coração. Consequentemente, vai acontecer o quê? Trombose venosa, né? Então, assim, o paciente pode morrer, pessoal, tá? Então, muito cuidado com isso aí, tá? Então, assim, uma embolia pulmonar, né? Embolia causada por esse trombo, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Então, não se faz acesso venoso periférico em pacientes que estão ali, ó, há muito tempo. Pode causar uma parada cardiorrespiratória. Chegou numa situação de urgência e emergência, não tem acesso nos membros superiores, faz nos membros inferiores. É urgência e emergência, você precisa devolver volume, administrar medicação, mas assim que puder estabelecer uma via, uma outra via, retirar das pernas, pessoal, dos membros inferiores, a gente faz a retirada e vamos viver a vida. Não podemos deixar em hipótese alguma, beleza? Isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? Ainda mais vocês agora, no próximo semestre, vão para campo de estágio, né? Não pode dar esses vacilos, não. Alguém falou aqui, ó, é igual acontece muito em RCP, tá vendo? A Maria da Conceição deu uma contribuição aqui, obrigado, Maria. Acontece muito, 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 Maria, muito, é mais do que a gente pensa, né? Então, a gente precisa entender isso, a gente precisa, eu preciso frisar isso para vocês, pessoal, porque se eu não falo isso para vocês, uma hora, sem querer, vocês matam um paciente, nem sabe que matou. Vocês sabiam disso? Nem sabe que matou. Você, por exemplo, hoje, dia 7 de abril, digamos que a Jaiane está de plantão lá na ortopedia do HGP, né? E aí ela está de plantão hoje, amanhã e depois. 3 dias de plantão seguidos, né? Pegou 3 dias de plantão. E aí, hoje ela fez o acesso venoso na Aline Bucar, né? Foi lá e fez acesso venoso. Não tinha nos membros superiores, ela foi lá e fez no membro inferior. E aí, beleza, a Aline foi medicada, aí no outro dia tá correndo direitinho o soro, né? Tá com boa perfusão, administra mais medicações, no outro dia também. Aí, quando a outra pessoa entra, né, no quarto dia, que já deu os 3 dias, a pessoa troca lá o soro, e quando a Jaiane volta para o outro plantão dela, lá 2, 3 dias depois, ó, você lembra daquela paciente, a Aline Bucar? Ah, lembro sim, bicho, ela morreu. O que que houve? Oh, teve uma embolia pulmonar. É mesmo? Meu Deus, mas que coisa, hein?
Nem sabe a Jaiane que foi por conta daquele acesso periférico que ela fez no membro inferior, que a Aline já estava lá internada há 6 meses, que acabou evoluindo a óbito. Então, às vezes, você nem sabe o que você fez, né? A zica lá, mas fez. Beleza, pessoal? Olha as problemáticas. Então, não são informações que eu não posso negar ou deixar de passar para vocês. Beleza? A lidocaína, pessoal, ela é um antiarrítmico, né? Reduz o limiar de automaticidade, né? E o limiar de fibrilação ventricular. Pessoal, a lidocaína, ela é um anestésico, tá? E ela é depressora também do sistema nervoso central. É eficaz para terminar, né, extrasístoles, né, ventriculares, raramente utilizada em situações de parada cardíaca em pediatria, dado que ataque cardíaco ventricular e a fibrilação ventricular não são situações frequentes em crianças, né? A não ser que seja um afogamento, a não ser que essa criança chega, por exemplo, quando eu falo afogamento, não estou falando só em rio, não, tá, pessoal? Falei aquela questão da broncoaspiração, tá? A não ser que seja um processo anafilático, né? Aí sim vai ser utilizado em crianças, mas é muito raro utilizar a lidocaína em crianças, tá? Justamente por conta daqui, ó, tá dizendo, ó, ela é eficaz para terminar extrasístoles, né? Ventriculares, então assim, extrasístoles, sístole, né? Sístoles extras, né? E ali em cima, o mais interessante está ali em cima. Reduz o limiar de automaticidade e o limiar de fibrilação ventricular. Então tem gente que pensa que a lidocaína é só para anestesiar, não é, né? Ela também é utilizada numa situação de arritmia cardíaca do coração, né? Então, assim, são situações que a gente precisa entender, beleza? Deixa eu ver o que está falando mais aqui nela. Indicações, pessoal. Taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Então, quando a gente fala numa parada cardiorrespiratória, muita gente pensa que parada cardiorrespiratória se traduz, né, ou se resume somente como que fala? Se traduz ou se resume somente em adrenalina, noradrenalina, né? Não é, pessoal. Então, assim, epinefrina, não é. Então, tem muita coisa numa parada cardiorrespiratória. E outra, vocês têm que estar preparados para o ambiente intra-hospitalar, pessoal. Olha, uma vez aconteceu uma situação comigo, foi a coisa mais fantástica que eu já vi na minha vida, sabe? Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu trabalhava em natividade no interior do Rio de Janeiro, e um sujeito tomou um tiro na região próxima à clavícula, né? E assim, ficava ali próximo ao externo, próximo à clavícula. Eu não lembro mais direitinho onde foi certinho o posicionamento correto. E o médico olhou e o paciente chegou em parada cardiorrespiratória. O médico olhou e falou: olha, se não pegou a aorta desse paciente, se não pegou a veia cava, a aorta ascendente, se não pegou a veia cava ascendente, eu vou tentar salvar a vida dele agora. Pelo tempo que o pessoal falou que ele tinha chegado. A única coisa que ele pediu foi que a gente fizesse um acesso venoso e fizéssemos uma medicação lá nele, lá, não lembro mais o que a gente fez, né, de droga para fazer a sedação pessoal. Esse médico, ele fez as compressões torácicas, massagem cardíaca, ele fez com as mãos no coração do paciente. Ele abriu o tórax do paciente, lá, a toracocentese, né? Lá, justamente, diretamente lá no bloco cirúrgico, na sala de emergência, sabe? Então, o paciente só foi sedado, ele abriu, viu, não tinha perfuração nenhuma de arma de fogo no coração, a artéria ascendente, que é a artéria aorta ascendente, estava intacta, a veia cava ascendente estava intacta, né? O ramo ali estava intacto. Ele falou assim: agora é a hora. Ele começou a massagear com as duas mãos o coração, pessoal. E tan, 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 tan. E aquilo a gente olhando, a gente numa tensão, e de repente o coração do menino volta a bater na palma da mão do cara.
Olha, aí eu falo, eu chego arrepiado a lembrar dessa cena, sabe? Foi um dos troços mais incríveis que eu já vi na minha vida. E na época eu nem era enfermeiro, eu era técnico em enfermagem, né? Eu nunca tinha visto isso na minha vida e, para falar a verdade, foi a primeira e a única vez que eu vi. Eu nunca mais vi esse procedimento. Já ouvi falar muito de outras vezes que aconteceram, mas presenciar, nunca mais presenciei. E assim, e o hospital que nós estávamos não era hospital de média e nem de alta complexidade, não. Era de baixa, que lá não tinha nem semi-intensiva e nem intensiva, né? Não tinha UTI e nem semi-intensiva. Então, gente, olha, foi uma das coisas assim, mais arrepiantes, sabe, profissionalmente que eu vi na minha vida. Eu fiquei assim encantado, 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 tá? Então, as vias de administração da lidocaína é a intravenosa, a intraóssea, né, e a endotraqueal, né? Então, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de drogas, né? Não só a lidocaína, estou falando de todas. E outra, gente, já que a gente está falando dessas medicações, deixa só eu voltar aqui rapidinho o nosso quadrinho. Olha só, deixa eu limpar ele aqui. Pessoal, quando eu me formei técnico em enfermagem, eram os 5 certos, né, da administração de medicação, mais as 3 leituras do rótulo, tá? Leituras, opa, leituras do rótulo da medicação. Depois passaram para 7 certos, depois passaram para 9 certos. Eu não sei se é verdade, mas dizem que hoje é 11 ou 12 certos, né? Moral da história. Se parar para analisar, daqui uns dias a gente vai ler mais o certo do que fazer a medicação no paciente. Então, toda vez que vocês forem fazer qualquer medicação, pessoal, pelo amor de Deus, mesmo que esteja lá na colmeia certinho, pessoal, leia o rótulo, tá? Digamos que esteja lá nas caixinhas, né? As caixinhas bem divididinhas, bem bonitinhas lá com as medicações. Vocês, por favor, leiam o rótulo, mesmo sendo numa situação de emergência. Digamos que aqui está a epinefrina, digamos que aqui está a norepinefrina, né? Aqui está o bicarbonato de sódio. Algumas ampolas, pessoal, elas se confundem e você pode jogar uma droga errada no paciente e você causar um dano maior. Você pode causar um dano irreversível, inclusive a morte do paciente. Então, leiam o rótulo da medicação antes de quebrar a ampola, antes de administrar, porque uma vez administrado, em alguns casos tem como fazer a reversão. Em alguns casos não tem como fazer a reversão, né? Então, e aí quem fica comprometido justamente é o bendito do cliente, né? Não sei se vocês chegaram a assistir aquela reportagem, uma reportagem com a técnica em enfermagem que administrou vaselina na veia de uma paciente, né, de 11, 12 anos e ela evoluiu a óbito. Eu acho que a gente tem tempo para isso, eu acho que eu posso passar aqui rapidinho para vocês entenderem do que eu estou falando, o drama que eu estou falando, de você matar uma pessoa por uma administração errada de medicamento. Deixa só eu procurar aqui, pessoal, onde está. Eu acho rápido esse trem. Eu fero nesse trem aqui agora. Pessoal, vocês não têm noção. Quem vê até pensa, né? Ótimo. Beleza, não é essa. Essa daqui. Ótimo. Deixa só o bendito do meu computador abrir aqui. Eu vou mostrar um trem para vocês, tá, pessoal? Nós temos 9 minutos. Eu acho que vai dar tempo da gente assistir a esse vídeo aqui, tá? É horrível o vídeo. Não é bonito, não, sabe? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Ótimo. Tá aqui. Beleza. Vou compartilhar agora. Aqui.
A Ellen tá numa bagunça ali. Eu já te vi o mudo. Vamos lá. Compartilhar. Aumentar a tela. Tá sem som, prof. Opa, tá sem som? Uai, gente. Deixa eu ver de novo. Ah, é porque eu fechei. Desculpa. Tá certo, tá certo. Agora vai. Obrigado. Eu fechei A tudo. auxiliar de enfermagem que injetou vaselina em vez de soro numa menina de 12 anos falou pela primeira vez. Na entrevista dada ao Fantástico, Kátia Aragaki contou com detalhes o que aconteceu naquele dia. Vamos a São Paulo conversar com a Carla Vilhena. Carla, ela admitiu que não leu o que estava escrito no rótulo. Sim, Renata, ela disse que pegou 2 frascos de um armário onde só deveria haver soro e disse que leu a etiqueta de uma das garrafas, mas não olhou o rótulo da outra, exatamente a que continha a vaselina que provocou a morte da menina Stephanie. A auxiliar de enfermagem aceitou falar com a condição de não mostrar o rosto. Esse instante de que eu olhei para a garrafa, mas não vi, esse instante eu não tenho como fugir, como escapar. Pela primeira vez, a auxiliar de enfermagem Kátia Aragaki, 26 anos, fala diante das câmeras sobre o erro que marcou sua vida para sempre. Stephanie Teixeira, 12 anos, tinha sintomas de virose, com mal-estar e vômitos. No depoimento à polícia, Kátia informou que foram receitados 2 litros de soro, com remédios e glicose. Stephanie começou a receber medicação e, segundo o auxiliar, logo pareceu mais bem disposta. Ela já estava mais corada, brincando, eu até fui lá, conversei com ela um momento, brinquei com ela. Kátia notou que precisava buscar mais soro para a terceira e última dose e se dirigiu a uma espécie de depósito. Lá, de acordo com o auxiliar, havia um grande armário com 3 divisões. Numa ponta, roupas de cama, na outra, seringas e máscaras. E a parte do meio é só soro. Sempre teve só soro lá? Sempre teve só soro. Então eu agachei, esse soro ele estava na última prateleira. Enfiei a mão dentro do armário, peguei 2 garrafas que estavam uma do lado da outra, voltei para a sala de hidratação, que é onde a menina estava. As garrafas a que Kátia se refere são essas, praticamente idênticas. Quando eu fui colocar as garrafas em cima da mesa, eu olhei uma garrafa e vi solução de reparação. Que é o soro. Que é o soro. E na outra eu olhei, mas eu não vi. Eu acreditei, eu jurava de pé junto que as 2 garrafas se tratavam da mesma coisa, de soro. A substância começou a ser injetada em Stephanie. Cerca de meia hora depois, segundo Kátia, a mãe de Stephanie disse que a filha não estava se sentindo bem. Kátia conta que correu para ver a menina. O médico veio e Stephanie teve uma crise. E aí o doutor questionou então a medicação que estava correndo. Eu olhei e falei, solução de reparação. Uma colega de Kátia checou o rótulo da garrafa. E ela falou que era vaselina. E aí eu já entrei em desespero. Eu falei, impossível. A vaselina que Kátia pegou por engano estava sendo usada no tratamento de uma criança com queimaduras. O líquido oleoso não se mistura com o sangue e causa embolia, ou seja, o entupimento de veias e artérias, comprometendo órgãos vitais. Eu só tinha visto soro naquela garrafa, nunca tinha visto outra coisa, medicação, nada. O advogado de Kátia acredita que ela foi induzida ao erro. Pode, 2 coisas idênticas e está num lugar totalmente inadequado. Pessoal, agora prestem atenção ao que o Conselho Regional de Enfermagem fala para ela. Presta atenção no que o presidente do Corém
Fala para ela, presta atenção. Deveria, no mínimo, ter uma tarja, uma cor diferente. Mas para o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, a falha de Kátia não tem desculpa. O profissional que está fazendo o procedimento sabe ler. Um segundo que meu cérebro falhou é o que vai ficar. É o sentimento que vai me acompanhar o resto da vida. A punição eu já tô tendo e essa punição eu já vou levar para onde eu for, o que quer que eu faça. Isso nunca vai mudar. A auxiliar de enfermagem está afastada e vai responder por homicídio culposo, em que não há intenção de matar. Nos últimos 12 meses, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo recebeu 356 denúncias, 3 vezes mais do que a média dos anos anteriores. E os especialistas dessa área dizem que esse aumento dos erros pode ser resultado de uma combinação perigosa, Ana. Formação precária dos profissionais, salários baixos e excesso de trabalho. Uma combinação que pode custar vidas, Carla, como no caso da menina Stephanie. Pessoal, vocês estão vendo aí que o trem é muito mais responsabilidade do que a gente pensa. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa? A Maria da Conceição falou, né? Que a lidocaína agora é muito usada em intubação depois que surgiu a pandemia. Sim, ela está sendo muito utilizada por ela ser também de baixo custo, né, em relação às outras drogas, e o efeito dela ter bem mais, digamos assim, rápido e fácil, né, o efeito dela. Vocês viram aí, pessoal? Acho que deu para todos escutarem, né? Então, assim, é uma situação muito complexa. O Conselho Regional de Enfermagem nunca vai defender a gente, tá, pessoal? Vocês viram o que o presidente do Conselho Regional de Enfermagem falou? Ele foi categórico. O profissional de enfermagem que está fazendo aquela medicação lá sabe ler, né? E aí? Realmente ele tem razão. Então, por isso que eu estou falando. Na época que eu formei, tínhamos os 5 certos da administração de medicamento, mais as 3 leituras, né? Então, hoje, dizem que está em 11, 12 certos, não sei se isso é verdade, né? Que já tem um tempo que eu não trabalho de administração de medicamento em sala de aula, né? Mas é uma situação muito complicada, pessoal. E outra, quando a gente está numa situação de... Professor, eu acho que, tipo assim, a pessoa que colocou naquele local também tem um pouco de culpa, né? Eu sei que, lógico, a gente tem que olhar na hora, ler 2, 3, 4, 5 vezes, mas, assim, eu acho que cada medicação tem que ter um lugar diferente, cada um no seu lugarzinho certinho, né? Sim, acho que teve sim. um pouco de falha da pessoa também que colocou ali, porque às vezes na hora do desespero ali você quer... Enfim, eu acho que ela tem... Não é que é culpa, né? Foi uma falta de atenção. Sim, mas... foi um erro mútuo, né? Foi Foi erro um de quem erro, colocou e erro de quem administrou. Porque você tem razão, olha só. Pessoal, se está lá a caixinha para eu colocar a dipirona, eu não posso colocar lá dentro o Buscopan composto, porque a ampola de dipirona parece demais com a ampola de Buscopan, parece demais com a ampola de vitamina de complexo B, parece demais com a ampola... Ai, meu Deus, tem uma medicação que a gente utiliza no estômago, protetor gástrico. Esqueci o nome. Então,